Olá, sejam bem-vindos ao Clube de Cinema na TVC. Eu sou Daniel Herculano e nesta semana nós vamos conversar com um querido amigo que eu fiz aqui no Cine Ceará em 2015, montador, então montador e agora também diretor de cinema, cineasta, Bruno Carbone. Seja muito bem-vindo, Bruno Carbone, aqui ao Clube de Cinema. Oi, Daniel. Bom, um prazer estar aqui conversando contigo, né? Para audiência. Estou muito feliz e vamos nessa, Vamos vamos lá, trocar essa ideia. vamos lá. O Bruno, eu andei pesquisando previamente sobre você vem de um trabalho muito sólido como montador nos últimos anos, mas em 2022 teve a estreia nos longas, né, com o Acidente. Vamos falar aqui de O Acidente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto. Ele que teve uma estreia, inclusive, no Cine Ceará do ano passado, foi muito bem recebido. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Primeiro, fala sobre o projeto, Uhum. como foi o projeto, depois a gente vai destrinchando um pouco mais sobre o acidente e a sua estreia em festivais. Certo. Bom, Daniel, é isso mesmo, assim, né? Dá para dizer que na minha carreira e no audiovisual, assim, principalmente eu trabalho nessa função da montagem, desde que eu me formei ali na faculdade. Então eu saí da faculdade em 2010 com um grupo de amigos, assim, que a gente já acabou montando uma produtora na faculdade. Eu fui assumindo muito esse papel da montagem. E aí aqui eu consegui fazer diversas produções, então eu já perdi um pouco a conta, já acho que montei uns mais de 10 longas, mais de 20 curtas, assim, entre também, né, outros trabalhos. Então minha trajetória ela vai muito para esse lado da montagem. Só que eu, né, como falou, assim, tem uns curtas que eu fui fazendo também como diretor, primeiro co-direções, depois essa direção solo no Teto Sobre Nós. E me veio, né, esse embrião aí de uma ideia de longa, assim, né, uma sementinha aí de uma ideia que eu queria fazer, e que virou esse longa-metragem, meu primeiro longa-metragem que se chama O Acidente. E esse embrião veio muito de um vídeo que eu vi na internet, assim, acho que foi por volta de 2015, 2016, assim, acho que a coisa do curta estava me motivando. E aí eu vi esse vídeo que era uma ciclista que era atropelada, assim, por um carro, assim, então ela era carregada no capô do carro, e era um vídeo distante, assim, bem caótico. Então ela era atropelada no capô do carro, mas o carro parava, ela saía bem, assim, tu via que ela não se machucava, começava, né, a brigar com quem estava dirigindo, e tu via que quem estava dirigindo era uma mulher, e aí do banco de trás saiu uma menina, assim, que era filha da mulher. E aí achava aquela situação meio absurda, assim, talvez muito pelo fato de também estar a filha no carro, eu, nossa, como assim? A mãe atropelou a ciclista, né, ficou andando com ela no capô do carro. Cena que a gente viu recentemente aí, né, tem também um vídeo né, de um cara aí que ficou preso no caminhão ali. Então, já é uma situação absurda de tu ver essa cena, e aí lembro que eu vi aquilo e tava começando um pouco essa onda da polarização no Brasil, assim, né, de disputa política e tudo mais. Então, parecia uma cena que simbolizava um pouco isso de um jeito. E aí eu fiquei com aquela ideia na cabeça, comecei a transformar num argumento de longa, que se chamava Inimigo na época. E aí teve o grande passo que o nosso projeto ele entrou naquele Torino Script Lab, que é um laboratório internacional de roteiro. E essa modalidade uma modalidade do laboratório que passa o ano inteiro assim desenvolvendo o roteiro do projeto assim. Então a gente tinha um consultor lá que era o romeno Razvan Radulescu, que é um roteirista aí de diversos longas dessa onda romena. Fez fez o roteiro daquele A Morte do Senhor Lazaresco, que é um filme muito interessante. E ele era o tutor do nosso grupo, então é um cara que estava diretamente ligado ao acidente. E aí, durante esse um ano ali nesse laboratório, a gente foi desenvolvendo o roteiro, eu e a Marcela Bordim, que é outra roteirista. E aí a gente teve a oportunidade de, em 2019, filmar o roteiro. A gente ficou em 2018 desenvolvendo ele, e aí em 2019 a gente teve a oportunidade de filmar. E, bom, aí veio a pandemia, né? Então, aí a pandemia prolongou a nossa estreia, a gente ficou, né, tentando entender como é que ia ser o retorno dos festivais, como é que ia ser o mercado, e tudo mais, porque era, enfim, um projeto, como eu falei, né, estava desenvolvendo desde 2015, 2016, e então a gente fica muito tempo nesses projetos,
cuidando deles com muito carinho, né? E além de Então, ser diretor e roteirista, você também trabalhou na montagem do próprio filme, né? Então você fica sempre pensando como entregar esse filme, né, nesse meio tempo. com certeza, cara, inclusive na pandemia era um pouco uma diversão, pegar o filme, abrir e ficar mexendo mais um pouco, vendo os detalhes e tal. Mas eu fui co-montador, primeiro o Germano de Oliveira, né, eu montei junto com ele por 2019 mesmo, e depois, como eu também sou montador, tava com material aqui, comecei a abrir, mexer coisas, né, e me apropriando mais da montagem também, então assinando junto com ele. E aí, finalmente, a gente estreou em 2022, aqui no Brasil, no Cine Ceará, e também depois passou na Mostra Novos Rumos do Festival do Rio, ah, e aí também está tendo a sua carreira internacional em paralelo, assim, com essas Então, exibições no Brasil. então vamos lá, a gente passou pelo Cine Ceará, né? Inclusive eu vou pensar uma crítica aqui do Cine Ceará que fala o seguinte: o acidente traz uma excelente reflexão sobre o desejo de formar uma família. Do Renan de Andrade, que fez, inclusive, para o Clube Cinema, para o site, né? Ele até, enfim, Uhum. gostou muito do filme. Passou pelo Cine Ceará, estreou, depois passou no Festival do Rio, isso no Brasil, né? Mas eu vi que você também teve uma rodagem fora, né? Você foi para até você brincava no Instagram, você foi para países que você às vezes não sabia o que estava acontecendo, chegava lá, exibia o acidente. E como foi essa recepção, é muito interessante a gente pensar que o filme, passando em todo lugar, ele vai ter uma linguagem universal, né? Vai ter uma linguagem, ele é cinema, né? Coloca a legenda, ele é cinema, enfim, e ele Uhum. consegue atingir outros públicos. Queria que você me falasse sobre a receptividade em outros festivais. Acredito que você não sei se foi na Alemanha que você foi a um festival. Então, não foi na Alemanha, ele teve a estreia internacional na Estônia. Estônia. Isso, que é um país que, como tu falou, eu não sabia, né? Não era eu não... Já conhecia de nome, mas não, nem geograficamente sabia muito bem, né? Mas é um país que fica ali muito do lado da Letônia, Lituânia, né? Nesse leste europeu, mas é muito conectado com a Finlândia. Eles têm uma língua, o estoniano é parecido com o finlandês. Então estreou nesse festival ali na Estônia, que é o Tallinn Black Nights, que é um festival realmente gigante ali no leste europeu, que tenta disputar com Karlovy Vary, assim. E aí estreou lá na mostra de novos realizadores, assim, né? Então o filme também tem muita centrada nessas mostras de primeiros longas, novos realizadores e tal. E, bom, estreou lá e em seguida passou no Festival de Turim, que tem essa conexão que eu falei do laboratório de roteiro que a gente fez, então já consegui fazer essa viagem dupla ali, foram para festivais próximos. E, bom, é um filme urbano, se passa em Porto Alegre, então dá para dizer que é um drama urbano, assim, com questões da cidade, que eu até imagino, também são globais, assim, né? São relações aí que a gente consegue enxergar em muitas partes do mundo. Mas eu lembro que na Estônia falavam dessa situação do atropelamento, né? Falavam assim, isso não aconteceria aqui. Para eles era uma coisa exótica, assim, não teria uma briga social que chegaria a esse ponto de alguém avançar com o carro e carregar outra pessoa, né? Então Uhum. eles viam isso como uma coisa, tipo, é diferente o comportamento social de vocês, ou os lugares que vocês chegam, né? Então eles tinham essa curiosidade, assim, né? Por mais que eu achasse, pô, isso pra mim até é normal, assim, consigo imaginar isso acontecendo, eles diziam que lá não conseguiam enxergar essa situação ocorrendo, assim, né? Um povo também, digamos, frio, assim, né? Super direto nas suas relações e tal. Então isso parecia exótico para eles de alguma maneira. E, cara, foi incrível, assim, foi... Mesmo assim, eles conseguiam se conectar com o filme, se conectar como o Renan muito bem escreveu, assim, muito legal o texto dele, com as relações familiares, né, com esse desejo de formar uma família, e também com famílias diferentes. Eu acho que o filme também aborda isso, de diferentes maneiras de se ter, de se manter uma família, assim, né, são personagens que estão em universos diferentes e acabam se conectando. Então eu senti uma recepção muito boa, assim, pessoas interessadas e também entrando na história, se emocionando com o filme, intrigadas com a protagonista, que é uma protagonista bem enigmática, ele não se entende muito bem o que ela quer. E depois na Itália, aí é um clima mais caloroso, assim, de discussão, assim, das pessoas vindo falar comigo, né? E aí, só que lá, enfim, eu não falo italiano, e aí tinha que desenrolar um pouco ali em espanhol, português.
pouco de francês, não sei, mas para conseguir dar conta das perguntas que vinham do filme, assim, porque muitos ali também não falavam inglês, assim. E foi muito legal. E agora, bom, por curiosidade, sexta-feira vou viajar para a China, para o Festival de Beijing. É, então eu tô Massa. nervoso com isso. Então é mais uma abertura de um território totalmente desconhecido, nunca pisei na Ásia, né? E vou passar lá na China o filme, e aí sim, absolutamente curioso como é que vai ser, o que que vão achar, o que que vão dizer, né? Eu acho, não tenho certeza, que o Pacarrete passou lá, tá? Oh, Você pode falar com o Rolando Berton depois para pegar alguma informação, enfim. não, Eu lembro que o aham, Pacarrete passou num grande festival, não, eu acho que foi na China. aham, Enfim, vou informar, mas fica aqui o registro. O legal, Alan, que já passou aqui, um realizador muito querido que fez Pacarrete, produziu Transversais. E, sim. enfim, mas eu acho que vai ser uma experiência espetacular, sinceramente, É, né? tô curioso e feliz, né? Feliz de o filme conseguir, né, circular dessa maneira, encontrando seus espaços aqui no Brasil, fora. A gente dá para ver que é um mercado agora que, pós-pandemia, ficou um mercado difícil. Ah, Tinha muito filme represado, assim, filmes europeus represados, e, e a gente consegue enxergar uma postura deles também protegendo seu mercado e dando menos abertura para filmes fora da Europa, ou que não tenham coproduções. E aí a gente vai conseguindo entrar também, nesses outros lugares, assim, e muito feliz com isso. E vamos ver o que acontece. Não, e aqui no Brasil a gente também, sempre a gente recebe toda semana aqui os realizadores e realizadoras, a gente também percebe isso. A gente tem muitas conversas, na maioria delas, as pessoas falam que produziram um pouco antes ou durante a pandemia e agora que estão conseguindo lançar filmes. Então a gente teve também muito filme nacional sendo lançado nas últimas semanas. Raquel, Noites Alienígenas, Medusa, essa semana tem Rio Doce e Paraí. Teve também Verdade Sufocada, muita coisa. O Lodo, do Elvésio Raton, todos eles passaram por aqui pelo Clube do Cinema, a gente conversou com eles. Então, assim, tem muita coisa sim por estrear, né? Noites Uhum, Alienígenas, que ganhou Gramado no passado, estreou agora, né? Um filme muito, muito legal. Então, assim, tem muita uhum, coisa também por estrear, até entendo essa questão do mercado, né? E como o teu filme está tentando se encaixar nele. A gente até havia conversado antes sobre isso. E eu queria falar também contigo sobre a importância dos editais, né? O teu filme que teve uma parte, digamos assim, que foi colocada para frente por conta de editais. A gente sempre conversa aqui com todo mundo e fala sobre essa importância, né? Do Brasil ter narrativas plurais, ter muitos filmes em cartaz de vários lugares, com várias histórias, com vários povos, enfim uhum. e ter algum tipo de incentivo, né, faz com que a economia gire, enfim. A gente queria conversar um pouco contigo sobre isso, porque teu filme passou por isso também. Sim. O acidente. Ah, não, Daniel, isso eu acho que com o acidente assim, é chave, assim, é central na possibilidade desse filme existir, né? Porque logo que a gente saiu da faculdade em 2010, a gente tava nessa busca, fazendo curtas, tentando desenvolver um longa, minha produtora na época, Tokyo Filmes. E aí o Davi teve um desejo de fazer um filme chamado Castanha, e a gente entrou num edital da prefeitura, e com uma verba de curta-metragem, a gente fez esse longa-metragem chamado Castanha, que depois foi muito bem, assim, ele estreou no Festival de Berlim, passou aqui no Brasil em diversos festivais, ganhou muito prêmio, no estrangeiro também. E aí eu digo isso porque a Ancine, ela tem uma linha, que a gente espera que volte, e tudo mais, que chamava Desempenho Artístico. Então lá tu inscrevia um filme que fez uma trajetória em festivais, e dependendo dessa trajetória, pontuava dentro da Ancine e aí ela acabava disponibilizando a verba para um outro filme, para um outro projeto da produtora. Então com esse filme que a gente fez lá atrás, com uma verba de curta-metragem praticamente, foi como a gente se lançou no mercado aí do cinema, ah, e que felizmente conseguiu muitas coisas boas. Pela pontuação dele, a Ancine disponibilizou verba para fazer o acidente. Então, graças àquele filme pequeno, a gente conseguiu fazer um segundo projeto,
também que está aí circulando, como eu falei, na Estônia, na China, aí no Brasil. Ah, então, graças a isso, a gente conseguiu fazer esse filme. Claro que é um filme ainda baixo orçamento, né? Não é, é uma produção relativamente pequena e tudo mais, mas que já está muito, né, muito bacana, assim. E então, se não fosse essa linha de editais, assim, seria muito difícil eu conseguir fazer, assim, né? E boas histórias e contar isso, uma história que é muito de Porto Alegre, mas fala muito sobre o Brasil, assim, que eu acho que muita gente pode se identificar. Então, com certeza, essa linha e toda essa linha da Ancine e de desempenho artístico e todas essas possibilidades que o governo abriu de financiamento foram fundamentais, assim, para o filme. Não teria como fazer se não fosse isso. É importante te ressaltar, né, Bruno, que todos esses projetos, eles contratam motoristas, catering, figurino, diretor de arte, enfim, uma série de profissionais estão envolvidos, então todos eles estão sendo remunerados por isso, né? Você tem uma equipe no qual você tem que remunerar, enfim, e tudo isso volta em imposto, né? Então, ou seja, esse tipo esse de edital que você participou, que você ganhou, ou outros similares, né? Então, as pessoas têm que entender que esses valores investidos, eles voltam, né? Essa indústria está aí funcionando e pulsando de novo, né? Com certeza, Daniel, com certeza. É isso mesmo, assim, é uma... Quando se faz um filme, se vê essa movimentação ali, quanta gente acaba trabalhando e se remunerando e devolvendo dinheiro para a sociedade, né, de diferentes maneiras. E aqui também é um filme totalmente feito com um elenco aqui da cidade, e elenco que de lugares diferentes, assim. Então, tem um pessoal que é assim, muito consagrado no teatro, um pessoal que nunca tinha feito longa-metragem, era da performance, tem um menininho que nunca tinha feito cinema. Então, também tem essa possibilidade de desenvolver a cultura local, né, e dar apoio agora, pô, esses atores aparecem para próximas produções, né? Também o trabalho dos técnicos, né? Quem fez a parte técnica que está muito bonita no filme também é chamado para outras produções. Então, e a sociedade se vê na tela também, né? A sociedade se vê na tela. Então, eu acho que é uma cadeia completa, tanto dessa questão econômica do dinheiro voltar a circular e, né, e todo mundo conseguir aí fazer, né? E também se estabelecer nisso e conseguir, bom, à medida que tem um filme, tu já se especializa nisso, no, por exemplo, na alimentação dos filmes ou no transporte e nessas funções técnicas e consegue fazer outros, quanto a equipe técnica também, o elenco consegue aparecer para outras produções e a sociedade ganha culturalmente, assim, né? Se vendo na tela e discutindo suas próprias questões, né? Então, é fundamental que isso seja possível e que aconteça, assim. É isso. A gente está falando de um acidente, a estreia em longa-metragem do Bruno Carbone, que em breve está em cartaz nos cinemas e que vai estar agora no Festival da China. Mas, Bruno, voltando aqui para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre um curta que você, conversando comigo, disse que girou muito bem também nos festivais, enfim, teve um retorno bem positivo de forma artística mesmo, né, que é o Teto Sobre Nós, que a gente vai passar agora no segundo bloco do Clube Cinema. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produção desse curta, né, que você dirigiu também, que é o Teto Sobre Uhum. Nós. Bom, Teto Sobre Nós, eu acho que é enfim, é uma produção bem peculiar e muito interessante. Então, enfim, quem vai assistir aqui no programa, espero que goste, tenha um pouco de paciência com o filme. Ele é um filme, vocês vão ver, bastante obscuro, assim, e não à toa, ele se passa dentro de uma ocupação urbana. Então a gente localiza ele numa ocupação que teve aqui em Porto Alegre, mas não se trata de um documentário, então também não vão esperando isso, né? Ele tem um pouco essa característica híbrida, assim, eu trabalhei com as pessoas da ocupação, então alguma parte do elenco, os ambientes são dessa ocupação que teve aqui em Porto Alegre, mas tem atores inseridos e tem uma história ficcional. Então ele conta um pouco desse processo de despejo da ocupação. Então, logo no início do filme, vocês vão ver que tem esse anúncio de que a polícia está indo ali para despejar os moradores. E aí a gente foca em alguns personagens que estão ali dentro, assim, um casal que está ali, uma menina que não quer sair da ocupação de maneira nenhuma. E tem esse homem misterioso que bem nesse momento também chega na ocupação para encontrar o espaço dele e começa a rondar os quartos para ver se encontra um lugar para ficar ali dentro. Então tem esse jogo de tensões aí, né, entre ah, uma ameaça externa que está vindo
tirar eles dali, o desejo de ficar, a resistência, e também esse homem misterioso que está querendo procurar seu espaço, né, e talvez entrar no espaço de alguém. Então, eu acho que a gente criou uma história, assim, que amarrava, assim, muitas sensações sobre estar numa ocupação, sobre essa insegurança de não ter um lugar para poder sonhar, para poder pensar, poder refletir, né? Então, como o espaço afeta o nosso psicológico, né? E a ausência de uma estabilidade nisso gera um medo, assim, e muitos sentimentos, assim, né? Bom, esse é mais ou menos o filme, e aí foi um filme que eu estreiei em 2015. Aqui no Brasil ele fez uma trajetória muito interessante, ele ganhou o prêmio no Cine Ceará de melhor curta-metragem, né? Ganhou lá em Gramado também Kikito de melhor direção, outros Kikitos também técnicos. Circulou muito bem aqui no Brasil e teve a estreia internacional no Festival de Locarno, na competição de curtas-metragens do Festival de Locarno, e que foi muito interessante também. E depois ganhou prêmios também no exterior, de melhor curta-metragem latino-americano na Espanha, teve também passou em Portugal. Então ele fez uma trajetória muito interessante, assim, e me empolgou nessa ideia de também voltar a dirigir. Como eu falei, eu venho muito dessa parte da montagem, mas foi um filme que, como ele foi bem, eu fui arrecadando muitas amizades por causa dele, me estimulou, assim, tá bom, de repente a gente pode pensar num longa, né? Não é fácil fazer, é uma grande jornada, mas foi o Teto Sobre Nós, que é o primeiro curta que eu dirigi solo, assim. Eu tinha feito outros curtas com co-direção com amigos, com Davi Preto e com Richard Tavares, e o Teto Sobre Nós foi a primeira vez que eu me aventurei sozinho, assim, a dirigir, e deu um resultado muito bacana aí, espero que vocês gostem. É isso, Bruno, muito obrigado. A gente espera novidades sobre tanto nos festivais quanto na estreia do Acidente, tá? Vai ser sempre um prazer te ter aqui no Clube Cinema, foi um prazer falar contigo. Boa sorte lá na China, tá? Valeu. E no próximo bloco a gente vai passar um teto sobre nós. Obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, Daniel. Bom, espero que gostem. E, bom, o Acidente vai estar aí em cartaz mais ou menos no segundo semestre, né, desse ano, a gente espera. Então, também espero que vocês possam assistir o filme no cinema e espero que gostem. Enfim, quem quiser falar depois sobre o curta, a gente está aí nas redes sociais, é só vir falar que, com muito prazer, também eu dou um retorno, a gente pode fazer uma conversa. Valeu e É até isso. mais. Obrigado, pessoal. Segundo bloco a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, a gente teve hoje a notícia que saiu a ordem de despejo. Então, a partir desse momento, pode chegar o oficial de justiça e a polícia e nos tirar daqui. A gente tem que começar agora a se organizar. Da outra vez que a gente teve dentro desse prédio, os caras vieram lá do 7º andar, subiram pelo outro prédio, desceram lá de cima, então a gente tem que fechar lá em cima também. Nós temos que começar a pensar agora como vai se dar esse processo da nossa resistência aqui dentro. Não é o nosso desejo que seja uma resistência física, que haja qualquer tipo de violência ou de agressão. Enfim.
mesmo tirar a gente daqui. Qualquer dia desses. Então vamos arrumar nossas coisas. Eu não vou embora. Vai sim. Não. Eu não aguento mais ficar aqui dentro. Mas daqui a pouco a gente vai embora. De um jeito ou de outro. Vai ficar esse monte de quarto. Sem ninguém pra morar dentro. Vazio. O que tu está desenhando? Tô desenhando um quadro. Qual quadro? Nossa, que bonito. Isso aqui não é muito difícil. Agora faz o cabelo, então. Ai, cabelo, eu não consigo. Faz assim, ó. Toin, Ai, toin, Ai, toin. ai. Teu cabelo, teu nariz, teu olho, teu príncipe, tua boca, tuas espinhas.
que tu acha? Vamos sair? Dá pra nós aí, por favor. Com licença que a minha dama vai passar. Daí, conseguiu tomar o banho? Não, tava no meio do banho quando cortaram. Teve que tomar gelado? As crianças não podem tomar banho gelado. Como só isso? Come a comida, cara. Na hora do almoço, na hora de falar. Os homens já tiveram aí hoje. Não sei. Eu não sei se é só pra se mostrar. Também quando eu enjoar, tu pode parar. Aproveitar o cigarro que me deu aqui. A gente sabe. Mas fica mais atento. Sim. Senta, levanta e vai na janela e tem momentos que, deixa ser. Nem vou na janela. Tô arranhando. E ao mesmo tempo eu penso, não vai acontecer, eu vou continuar. Nós vamos continuar. Vai dobrando o papel. Eu já tô indo. Eu queria que tu viesse junto. Não dá pra deixar o quarto vazio.
Então... tchau. Eu moro aqui. Minha casa tem o piso quebrado, teto mofado. Ela é bonita assim porque eu tô aqui pra olhar. Quando eu preciso de silêncio, eu encontro. As paredes são gentis, não me obrigo a ouvir a voz delas. Nunca tinha sido assim. Nunca ficava quieto. Eu não vou embora. Nasce sol tão lindo despontando no horizonte. Olha lá, a luz por sobre o mar, tornando as águas coloridas. Amor, que coisa linda! O reflexo dos raios solar é bom pra bronzear, é fonte
fonte de energia, o grande luminar. É quem governa o dia, é bom pra bronzear. É fonte de energia, o grande luminar. É quem governa o dia.